Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta ortomolecular e nutricionista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto polêmico. Incrível que ele seja ainda polêmico com tanta informação que a gente tem aí. Então é o meu doce veneno do dia a dia, o açúcar. O que pode acontecer se você tiver uma ingestão inadequada de açúcar? Da onde vem esse açúcar? Que isso causa também polêmicas até, né? Açúcar é só o que é doce, né? Todas essas perguntas, isso são coisas que vão você saber o hábito da pessoa, você saber como que essa pessoa se alimenta, como a família dessa pessoa se alimenta, você já tem uma previsão do que essa pessoa pode vir a desenvolver lá na frente, que é a tão temida diabetes. É engraçado que as pessoas temem tanto e da mesma maneira, com a mesma força que temem a diabetes, elas também não se movem para evitar que isso aconteça, né? É incrível. Você pode começar a perceber, por exemplo, se você for atrás das pesquisas da Organização Mundial de Saúde, das principais causas de morte são todas as doenças que podem se relacionar com a diabetes. A diabetes é uma doença, mas ela acaba desencadeando várias outras, e a mais grave e a mais recorrente é os problemas cardíacos e acidentes vasculares, que é o AVC. Então, gente, e a solução disso está no que você coloca no seu prato. Se você não pensa no que você coloca no seu prato e você está comendo desenfreadamente, sem você perceber aquilo que você tá se alimentando, o que é que você está dando para o seu corpo de gasolina, você também tá você não tá no comando aí do seu navio, tá indo para qualquer lugar, né? Pode uma hora afundar. Como é que existem vários tipos de diabetes? Então, para quem aí é profissional de saúde, para quem já atende, como é que você vai fazer? Como é que você vai saber disso? O seu paciente que tem diabetes, se ele nasceu com a diabetes, é uma doença autoimune, é a diabetes tipo 1. Então, o próprio organismo ataca o pâncreas, que é um órgão que faz a insulina, que é um hormônio. Essa insulina consegue pegar a glicose e fazer ela ficar de um formato, encapsular e levar ela para dentro da célula. Se a gente não tem a insulina, a glicose não entra na célula, não gera energia para a célula, ela não é consumida, ela fica circulante no sangue. Quando acontece de ficar circulante no sangue essa glicose, o próprio organismo vê que está com aquele monte de glicose ali, ela é extremamente prejudicial, ela acidifica o seu sangue, então o corpo dá um jeito de transformar aquilo rapidamente em gordura. E aí, a gente já está falando das causas da diabetes tipo 2, que você pode desenvolver com o passar do tempo. Então, a tipo 1 você já nasce. Geralmente a pessoa, ela já sabe desde pequenininho, né? Porque a pessoa passa muito mal com a alimentação comum e aí ela já é diagnosticada com diabetes. Geralmente esses pacientes, eles vão necessitar de injeção de insulina para controlar. Por que precisa de injeção de insulina? Lembra do que eu acabei de falar lá atrás. Se o meu pâncreas não funciona, eu não tenho insulina suficiente. E aí eu não consigo utilizar essa glicose para fazer energia, ela fica ali acidificando o sangue. A pessoa nem engordar, ela consegue engordar, ela não tem nem energia, não consegue. Então ela fica extremamente ácida. É uma doença autoimune, tá? Isso é um caso. Sim, essa pessoa vai ter que ter a dieta o tempo inteiro, pro resto da vida, e utilização talvez de insulina. E o negócio é tão assim delicado que a pessoa tem que ter medida, ela tem que saber quanto que ela vai utilizar de carboidrato na alimentação dela, o índice glicêmico disso, quanto que isso vai oferecer de açúcar para aquele sangue, para saber quantas unidades de insulina precisa ser colocada para aquela refeição. Então você imagina que é você estar o tempo inteiro cuidando daquilo.
porque o que a gente faz todo dia, toda hora? Comer, né? Então, imagina se eu tenho que pensar em porções, em pesar a alimentação, né? O tempo inteiro para eu poder controlar esse índice que está entrando, essa glicose que está entrando e a insulina para poder pegar essa glicose e colocar. Tem uma coisa super calculada, é só um profissional de saúde que pode, né, prescrever insulina, que é injetável geralmente, que é outra coisa que é super incômoda, né, para quem é diabetes tipo 1. Tem aparelhinhos já que ficam na pessoa, dependendo do grau que a pessoa tá, fica na pessoa aquele aparelhinho, como se fosse um cinto, esse aparelhinho, naquele horário certinho, ele já pica e injeta a insulina na pessoa. Então, né, a pessoa tem que ter muita vontade mesmo de fazer a coisa direitinho, tal, porque é bem delicado, né? E mais o que a gente tem mais foco, que a gente pode prevenir, não chegar, não deixar isso acontecer, é a diabetes tipo 2. Quando que a gente começa a ficar um diabético? Quando a gente já coloca primeira colher de açúcar refinado na comida do seu filho. Ele não precisa de nada disso, ele não precisa que adoce nada, ele não precisa que coloque sal em nada, ele não precisa de nada disso, ele precisa de comida, de verdade. Você já experimentou o leite da mãe? O leite materno? O leite materno, ele não é doce, ele não é salgado, ele não é, ele é o gosto, vamos dizer assim, mais ou menos, tá? Não é o gosto, mas ele lembra a lágrima, porque ele não, a criança toma aquilo, uau, ai que delícia, né? Ela tá adoçado aquilo lá, você adoçou para dar para criança? Não. E aí, quando você começa a inserir alimentos para essa criança, que você começa a colocar açúcar para adoçar, porque para ficar gostosinho, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa de conversa de comadre, isso é coisa de conversa de vizinha, sabe? De vó, que ai, precisa um docinho, que criança precisa um docinho. E aí, essa cultura toda vai lá, maçante na cabeça das mães, maçante na nossa cultura ocidental. E o que está acontecendo aí? Criança já desenvolvendo, já tendo colesterol alto, já tendo glicemia alta, pré-diabetes já desde muito cedo. É a nossa comida, não tem como escapar. É a nossa alimentação. Hoje eu atendi uma paciente que é de descendência asiática e ela disse assim: nossa, quando as crianças chegaram do Japão, que é uma irmã dela, que recebeu a filha que estava morando no Japão, teve os filhos lá. Essa filha voltou para o Brasil e trouxe as crianças. Ela falou: essas crianças elas comiam, que é um alimento japonês, que é a melhor forma de você consumir soja. Escreve aí, chama natto. E eu nunca comi, tá? Porque ela estava me contando isso hoje, eu estava pesquisando esse natto. E eu aqui nas mercearias japonesas eu não achei esse natto. Eu acho edamame, eu consumo muito tofu, o tempê, adoro, mas o natto eu nunca achei. O natto é como se fosse uma fermentação diferente, mais forte. Dizem que tem cheiro e gosto de queijo, tá? Mas depois eu volto para contar para vocês, porque eu quero experimentar isso aí. Que ela falou que as crianças comiam isso de café da manhã e ela achava assim, nossa, e para os filhos dela que já estavam morando aqui no Brasil, o que ela dava de café da manhã? Aquilo que vê, né? Aqui é suco de laranja, café com leite, pãozinho, margarina, bolo, esse tipo de coisa. Já começa o dia, né, com esse tipo de coisa. Então, quando você vai ver como é que é a saúde desses que foram criados aqui no Brasil, como é que é a saúde desses que vieram do Japão e que tem esse tipo de alimentação já diferente, que tomam misoshiro, que comem alga, que comem alimento, por exemplo, muito peixe cru, muitos legumes, muitas verduras. A gente vê a diferença. Quem foi criado aqui no Brasil já teve problemas que eu já cuidei também dos filhos, já teve problema de refluxo, gastrite super forte, tem colesterol alto, tem triglicérides alto, tem artrite reumatoide. Então, olha a diferença de um ambiente, são pessoas da mesma família. E os outros que vieram, não tem nada, super saudáveis, não tem nada. Então,
Desde quando que a gente vai resistir a isso? E o nosso propósito é, quando você sabe, quando você estuda e quando você tem esse domínio do que acontece no organismo da pessoa, que pode levar essa pessoa a ter uma doença muito grave, qual que é a sua atitude perante isso? Por que eu vejo muito? Eu vejo muito amigos, eu vejo muito pacientes falar assim, radical, falar essa palavra radical como se isso fosse tipo um diagnóstico para alguma coisa que vai funcionar. Não, isso daí é muito radical. Carinha, se você tá mal, se você tá ali com o pezinho na casca de banana e o outro no precipício, você me desculpa, mas não dá pra gente passar a mãozinha e falar, não, vamos esperar. Não, pode comer, imagina. A gente vai tirando aos pouquinhos. É irresponsável da parte dos profissionais falar isso para você. Sabe por quê? Porque quando você estiver lá já no hospital, vai tirar tudo de você. Aí não é radical? Você vai esperar isso. Aí chega lá, vai ter que tirar, porque seu rim já vai estar parando, seu olhinho já não está funcionando mais. Suas extremidades, você já não sente mais as extremidades, começa a ter problemas de trombo. Você começa a ter problema cardíaco, a pressão alta, né? Tudo isso acontecendo, aí agora para você é uma dieta branda, né? Isso que a gente... Uma dieta branda, zero de refinados. Vai ter que chegar nisso, nada de carnes com gordura saturada. Chega nisso na hora que não tem mais recuperação, que apenas manejar para você continuar vivo, porque está em risco, né? Então é irresponsável dos profissionais que não alertam de verdade e não fala o terror que vai ser a vida da pessoa se a pessoa chegar a ter uma diabetes descontrolada. Como é que vai ser a vida dessa pessoa? Conversa com alguém que precisa de verdade, que está com a diabetes super alta. Como é que é a vida dela? É tenso, né? Tudo que você vai fazer pode te prejudicar. E se a pessoa não presta atenção nisso, se a pessoa não fica controlando isso, ela vai ter complicações, assim, de qualidade de vida bem importantes, tá? Então, voltando. Como é que a gente faz? Começou lá desde pequeno, já começou a adoçar as coisas. Quando você adoça com um açúcar refinado alguma coisa, o que acontece? Você vai fazendo como se fosse um treinamento para suas papilas, né? Para todas as células que recebem aquilo e transmitem como sabor. Você vai educando que daquilo ali é prazeroso, aquilo ali é gostoso, certo? E aí, quando você come algo que não contém aquilo, você fala, eca, azedo, não, mais açúcar. É um treinamento, certo? É um treinamento. Fora de ser um treinamento, parte química, o que está acontecendo? Você come algo que é ácido, ok? Quando esse ácido entra em contato com a mucosa da sua boca, ele começa a dar uma lixada na sua boca. Sabe peeling que a gente faz na pele, tira aquela célula morta? Mesma coisa o açúcar faz na sua linguinha. E aí ele começa a tirar a sensibilidade da sua linguinha. E aí você sente menos o sabor doce, menos o sabor salgado. E você precisa de quê? Mais açúcar, mais sal. Olha a encrenca que você começa a se colocar, vai, né? Vai entrando aí num círculo. E aí quando esse açúcar entra lá para dentro do seu corpo, vai desaparecer? Comi, agora não tô vendo mais? Não, ele continua fazendo uma grande devastação. Aumenta muito a sua glicose. Eu tô falando aqui de carboidratos refinados. O que é carboidrato refinado? É açúcar branco, as farinhas brancas, por exemplo, raízes como a batata, né? São esses que dão uma glicemia, o índice glicêmico é alto. O índice glicêmico alto é algo que você come, aumenta a sua glicose rapidamente. Então, quanto mais aumenta a glicose rapidamente, mais dá um pico de glicose e aí muito rapidamente também ela cai. Na hora que essa glicose cai, o seu corpo só sabe fazer uma coisa, ele precisa de mais.
pô, mais ou menos assim, viciado. A hora que começa a cair, o que acontece? Você fica morrendo de fome de novo, mas não passou nem 2 horas que eu comi. E aí, o que você vai comer? Ai, um docinho, né? Porque tá me dando uma hipoglicemia aqui, tô dando uma tremida, eu tô ficando com fraqueza, meus olhinhos eu já tô vendo ficar turvo. Aí eu fui no médico, o médico falou que eu tenho hipoglicemia, e para nessa hora eu chupar uma balinha, eu comer uma bolachinha, ou colocar, como eu li isso num artigo, 2 colheres de açúcar na água e tomar. Olha, aí esse ciclo eterno, né? Aí o que vai acontecer? IG alto de novo, índice glicêmico alto, sobe de novo, daqui uma hora, desce de novo. E aí a pessoa fica nesse ciclo. O que vai acontecer com esse excesso de glicose no seu corpo? Acidifica. Se você jogar um ácido no seu olho, o que vai acontecer? Então, seu sangue está desse jeito. Se você jogar um ácido na sua cartilagem, são os tecidos moles, né, das suas articulações, o que vai acontecer? Ele vai começar a entrar em degeneração. Se você jogar um ácido na sua boca, o que vai acontecer? Os seus dentes começam a ter problema, né? Então, isso tá em todos os órgãos, né? Esse sangue ele vai passar por todos os lugares, tá cheio de glicose, tá mais acidificado. Seu corpo tenta tamponar isso de alguma maneira, transformando isso em gordura. Aí começa a juntar gordura em artéria, em veias, em volta do seu fígado, nos órgãos, ok? É isso que vai acontecendo. E isso você está ganhando o quê? Uma sentença de ter problemas cardíacos futuramente, e não no futuro muito distante, né? Se você não fizer nada. E fora isso, isso eu tô falando já num caso de você já ser diagnosticado com diabetes. Antes disso acontecer, várias coisas vão te dar sinal. O seu corpo vai te dar sinal. Uma delas é isso, uma vontade desenfreada de estar comendo toda hora. Você não está se nutrindo, você está comendo alimentos de índice glicêmico alto. Sobe rápido, desce rápido, fome, ok? Isso vai estar acontecendo, você já vai estar sentindo. Você começa a ter gorduras em lugares que você geralmente não tinha. Gorduras mais localizadas, assim, não é que você, né? E tem pessoas também que engordam bastante, né? São as pessoas que têm mais resistência à insulina. E o que é a resistência à insulina? Já é uma outra coisa que vai acontecer. Essa resistência à insulina, você pode ser aquela mulher que tem o ovário policístico, é um dos sintomas, né? De você poder estar resistindo à insulina. A pessoa começa a engordar, ou a pessoa está sempre com fome. Então, essa pessoa se sente inflamada, essa pessoa começa a ter problema hormonal, e aí essa pessoa não tá lá olhando para a alimentação dela, ela vai no ginecologista e ela começa a tomar só hormônio, aí pronto, ela já de novo entra no ciclo. E isso pode ser da sua resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Lembra que eu falei? Insulina é hormônio. Pega a glicose, manda a glicose para dentro da célula, tá bom? Tá em excesso, ele vai transformar isso em um produto que fica lá no fígado, que é o glicogênio, e o restante transforma em triglicérides, transforma em gordura. Aí o que acontece? Quando você tá com a insulina tudo bem, tá com o pâncreas tudo bem, tá com a célula tudo bem, você consegue colocar essa glicose lá para dentro. Quando o seu pâncreas está cansado, já trabalhou demais, ele tinha um gás para trabalhar e você só açúcar, ele começa a produzir mais lentamente, menos insulina, você já de tanto consumo de açúcar começa a ter os tecidos mais inflamados. Então você imagina que tem esse sistema chave-fechadura, que é um sistema que a gente estuda dos hormônios, né? Então você imagina a sua porta hoje, né? E você tem a chave da sua porta. Se de repente alguém vai lá e muda a fechadura, ela mudou de formato. Você vem com a chave e você fica lá, e você não vai conseguir abrir a porta. Exatamente assim que acontece com o hormônio. Se eu tô inflamado, o que uma pessoa que inflama? Ela fica com edema, né? Ela incha. Então a mesma coisa acontece lá com a mucosa, com o seu órgão. Ele dá aquela inchada, onde deveria entrar o hormônio aqui, ele modificou
de molde, o hormônio fica tentando entrar e não consegue, pronto. Aí você já está com resistência à insulina. E aí ela é um passo para pré-diabetes e ela é um passo para diabetes tipo 2, tá? Então é assim que acontece. Depois de tudo isso que eu falei, o que já dá pra gente já pegar daqui? Uau, peraí, como é que eu posso prevenir para minha vida e orientar os meus pacientes? Se tiver alguém aí que também cuida de pessoas, como é que eu posso fazer isso, tá? Então, você imagina que é em todas as idades, todas as fases, é você fazer orientação básica, comida de verdade, evitar ao máximo refinados, qualquer coisa refinada, evitar ao máximo alimentação muito rica em carboidrato. Só vou comer, hoje eu tive uma alimentação que eu vou ter que recuperar isso aí, né, Lê? A gente agora no jantar, no jantar a gente comeu macarrão de arroz, molhinho de beterraba, né, que a tia fez, e ela tinha assado um bolo, que tava um bolo de maçã com canela, aveia, açúcar, tá? Tava lá assado esse bolo. E aí você chega morrendo de fome, tem um negócio feito lá, o que você vai fazer? Você vai comer. E na hora do almoço a gente comeu polenta, né? Hoje eu tô de parabéns, de parabéns. Mas, gente, acontece. Uma vez, aí você fala, opa, parou a palhaçada. Veio minha madrinha aqui, quer fazer um bolo para as minhas filhas, né? Ok, mas dá para fazer isso 2 vezes por semana? 1 vez por semana? Gente, é às vezes que isso acontece. Porque de verdade, se você tiver esse hábito, você está caminhando para uma resistência, ou você vai para resistência à insulina, ou você já vai logo para uma pré-diabetes. O que é uma pré-diabetes? Você olha seu examezinho lá, sabe? Você tem mais de 100 de glicose no teu sangue. Já começa. Aí tem outros índices lá que a gente fica de olho, mas na verdade é isso. Está já pré-diabético. E aí, quando você vai em medicina normal, ou vai no profissional normal, parece que eu tô falando que eu sou normal. Mas tradicional, a pessoa vai falar, mas não tem nada, não precisa tomar ainda nada. Não precisa, tá? Só mesmo esperar quando tiver mais alto. Aí começa com os medicamentos. A pessoa começa a metformina, a pessoa é glifage, é isso e aquilo, começa a tomar medicamento, daqui a pouco junta outro, é assim, né? Que é o andar da carruagem aí, né? Então, a melhor estratégia é a prevenção. E mesmo que você já estiver nesse, né, ou tiver um paciente que já está com esse quadro, continua sendo a mesma indicação. Todos os alimentos refinados, diminuir ao máximo, e diminuir ao máximo eu tô falando, não é, então eu só vou comer um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã. É diminuir para você, escolhe um dia da semana que você vai comer um pouquinho. Se um pouquinho não é todo dia, é um dia na semana. Você ia querer um pouquinho de veneno todo dia? Né? Então pensa nisso, diminui, vai usando estratégias, por exemplo, eu quero alguma coisa mais doce, eu posso colocar uma essência de baunilha, canela, que parece que o negócio tá mais doce, entendeu? E não tá tanto. A sacarose, que é da cana-de-açúcar, ela tem, claro, ela é extremamente calórica, ela é um índice glicêmico super alto. Então, para substituir isso, eu posso começar a usar um açúcar de coco. E aí tem uma vantagem do açúcar de coco. Uma das é que ele é caro pra caramba. Você vai pensar muito antes de você encher um colherão para colocar ali. Você já vai falar, não, acho que dá para tomar com menos doce, né? Então você já vai economizar no açúcar só por causa do preço. Então açúcar de coco dá para você utilizar. Até o próprio mel,
né, em pequenas quantidades. Então vai experimentando. Colocar canela no café, canela em pó no café, colocar umas gotinhas de essência de baunilha. Então vai fazendo estratégia para você ir diminuindo. Aquela receita que você fazia, que vai 2 xícaras de açúcar, coloca uma. Se é uma, coloca meia. Começa a tirar, que seu próprio organismo ele vai se adaptando com isso. A tendência do corpo sempre é a saúde. Então são essas estratégias que a gente começa a utilizar. Por que que a gente fala? Começa a utilizar os produtos integrais. Se alguém falar para você que você é íntegro, você vai gostar ou você não vai gostar? Íntegro é alguma coisa que tem tudo ali. Integral. Esse é o alimento. Por quê? Ele tem carboidrato? Sim. Ele tem o açúcar dele? Tem sim, mas ele tem a quantidade correta de fibra para não deixar que tudo aquilo seja absorvido para você. As fibras dão uma lavada e levam embora. Então, uma alimentação rica em fibra diminui, sim, o açúcar no seu sangue, o açúcar que é absorvido por você. Então, ele já é uma dieta que é estratégica para a perda de peso, para diminuir a resistência à insulina, diminuir a sua glicose e aí você vai saindo do risco da diabetes. Ah, é só doce? Não, hoje eu comi macarrão de arroz, porque a gente evita glúten, certo? Aí eu compro macarrão de arroz, mas só que ele também é arroz e é um macarrão branquinho, ou seja, não é feito com arroz integral, é feito com arroz refinado, branco. Então também tem um índice glicêmico super alto. Fora isso que eu falei, tinha até o molhinho de beterraba, também tem um índice glicêmico alto. Se você comer uma grande quantidade, ela acaba tem uma carga muito grande de glicemia, né? Então o que seria interessante? Pode comer esse macarrão, mas não como um prato único. Eu poderia comer para ficar mais equilibrado. Eu poderia comer, lembra que eu falei já em outras lives? É um tamanho da minha mãozinha assim, ó, de macarrão, tá? Fechada. Comeria isso e comeria 2 porções dessa assim, ó, de grão de bico, de lentilha, ou uma salada de feijão branco, ou um pedaço assim, 2 pedaços assim de tofu, 2 assim de... Quem come carne podia comer um ovo, podia comer um filezinho de peixe junto com aquilo e mais uma saladão. Essa saladão que eu não comi, ai que feio, esse saladão ele ia ter uma fibra que evitaria que eu absorvesse todo o carboidrato que eu absorvi comendo um pratão só de macarrão. Entende? Estratégias. Como é que eu vou administrar isso na minha casa, no meu dia? Traga para dentro da sua casa só as coisas permitidas. Dificulta de você comer coisas refinadas. Dificulta. Por que você vai comer? Você vai comer a hora que você estiver fora de casa, né? Você vai comer a hora que você for numa festa. Você vai comer na hora que, sei lá, tiver um evento dentro da sua casa, a hora que dá aquela fome, ai, o que eu vou comer? Pega a fruta. E a fruta, hein, gente? A gente fala muito refinado, açúcar, carboidrato do macarrão, do nhoque, do não sei o que lá, tá? E a fruta é maravilhosa? É maravilhosa, sim, comida integral, ok? Não feito suco, porque quando eu faço suco, o que eu tô fazendo? Eu tô retirando a fibra, tô tomando, e você faz assim, né? Por exemplo, uma das coisas que o diabético é proibido é suco de laranja, né? E é uma coisa que tá ali, ó. O que você pede quando você vai pedir suco? O que tem mais em casa? O suco de laranja, para você tomar um copo de suco de laranja, no mínimo 4 laranjas foram utilizadas ali. Todo o bagaço foi jogado fora. E aquele bagaço, que é o legal, que é o que tem a fibra, que é o que vai evitar o consumo do seu corpo daquela açúcar todo, da frutose da fruta, você desperdiçou, você jogou fora. Agora eu pego uma laranja, descasco, como ela, com aquela partezinha branca, né? A única coisa que eu não como da laranja é a casca e a semente, o resto você come tudo.
Aí sim você está comendo uma fibra, diminuindo aquele poder de absorção e você não consegue comer mais que 2 laranjas. Então você não aumenta muito o açúcar, ok? E de qualquer outra fruta, a mesma coisa. Fruta, sim, o diabético, por exemplo, ele só pode comer fruta 2 vezes ao dia e uma porção de uma xícara de chá. Nós devemos comer 6 porções, né, se possível, de frutas diferentes durante o dia, para você ter todos os nutrientes, né, todos os fito-hormônios, tudo que ela tem ali para te oferecer. Então, seriam 6 xícarazinhas de fruta picada, né? Então, você escolhe a sua fruta e você vai lá. Uma das frutas melhores é o abacate, né? Porque ele não tem uma frutose tão alta e te deixa bem satisfeito. Em falar em satisfação, tudo que tem fibra te deixa satisfeito por muito mais tempo. Aí você não fica com aquela vontade de comer. Ah, é só por causa da fibra? Não, é porque o índice glicêmico é mais baixo. Lembra que eu falei? Não dá aquele pico bem grande de glicemia e depois cai, depois você fome. Não, ele sobe e mantém você num patamar por muito mais tempo, tá? Então, é uma estratégia também para você aí que tá me ouvindo, que gostaria de implementar isso para o seu paciente, para o seu cliente. É legal a gente falar para a pessoa, por exemplo, da maneira como eu estou falando para vocês aqui, é da maneira como eu falo para o meu aluno, é da maneira como eu falo para o meu paciente. Ele precisa entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Não apenas seguir um negócio porque está seguindo. A gente está falando aqui de ciência, a gente está falando aqui de prevenção, a gente está falando aqui de tirar a pessoa de um futuro não muito interessante. E isso, você precisa dar um suporte para essa pessoa, para ela lembrar, quando ela vai falar um não para algum alimento, ela lembrar o porquê que ela está fazendo isso ser mais forte do que o desejo dela. E com o tempo, a pessoa para de ficar, né, lembrando daquela alimentação, sentindo falta daquela alimentação, como qualquer outra coisa. Quando você muda de uma casa, você lembra da casa como é que era, você sente saudade da casa, daqui a pouquinho o tempo vai passando e a coisa vai indo. É assim tudo na vida. E a alimentação não vai ser algo diferente. Agora, se sua vida estiver só voltada para a alimentação, só pensa em comer, sabe? A gente tem pessoas que é assim, né? A gente, quando vai conversar com a pessoa só fala de comida. Não é só porque eu trabalho com isso, não. A pessoa só fala de comer, só fala de comida, o que vai ser depois, não. Tem alguma coisa desequilibrada aí. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui também, que a gente precisa ter os pilares. Eu preciso estar gerenciamento de estresse. Isso envolve hobbies, isso envolve interesses diferentes, isso envolve você tá praticando na tua vida muito mais prazer, né? Tendo ótimos relacionamentos. Isso é o estresse. Isso daí ocupa tempo, viu? Se você tá só preocupado em comida, alguma energia ali não está indo para onde deve ir. Exercício físico. Sério, gente, quanto mais exercício físico você faz, mais bom humor você fica. E é uma das indicações para o diabético, para evitar, não só para o diabético, né, gente? Para evitar que você chegue nisso, né? Qualquer tipo de doença que se relaciona com circulação, com essa absorção, né? Porque, por exemplo, um corredor, uma pessoa que, o extremo, diria, né? Seria uma pessoa que corre, ela precisa de muito consumo, às vezes precisa de 3.000 calorias, não tem como você colocar 3.000 calorias num cardápio de uma pessoa, de um corredor. A pessoa não consegue comer tudo aquilo, é muita comida. Essa pessoa, ela precisa usar estratégias de você colocar alimentos de índice glicêmico super alto para essa pessoa, para ela poder ter energia para gastar, para fazer aquelas corridas de grande distância, senão a pessoa cai no meio, acaba o gás. Então, existem casos sim que você vai pensar em colocar um índice glicêmico alto, mas a gente não é, né? Tenho certeza que a maioria da gente que tá aqui, todo mundo que vai ouvir aqui, a gente não é corredor, a gente não precisa de nada disso. Na verdade, a gente fica sentado trabalhando, né? Maioria. E aí você ainda não faz exercício físico, criatura. O que vai acontecer com aquilo que você está comendo vai virar gordura, vai virar coisa que depois você fica se xingando, olhando no espelho e falando, como tá aqui, tá feio, não.
Entendeu? Olha o estresse que isso gera. Então, exercício físico, sim, sempre. Quanto mais você faz, mais hormônio do prazer você fabrica. Se não começar a fazer, você não vai saber isso que eu tô falando. Começa a fazer 3 meses depois que você tá fazendo direitinho. Pega meia hora por dia. Quiser aumentar mais um pouquinho, meia hora no dia, 1 hora no outro, meia hora no dia, 40 minutos no outro. Faça exercício físico, que vai chegar um momento que você não fica mais sem. Você se sente, na hora que você tá fazendo, você até fala assim, hoje, não sei. Mas aí você começa a fazer, você sai de lá outra pessoa, tá? Quem se exercita, gasta energia ali, ela fica com um humor muito mais estável também, para você enfrentar as coisas, os desafios que você tem no seu dia, tá? Ok? Pessoa que não faz exercício físico, ela fica com cortisol a mais, ela fica com adrenalina a mais ali, em vez de queimar fazendo alguma coisa, ela vai ser irritada, ela vai ficar estressada, ela quer matar quando ela sai de casa, tá? Mais ou menos isso. Então, o sono, como é que o sono pode influenciar tanto, por exemplo, na pessoa ganhar peso ou perder peso? Ele é extremamente ligado à desintoxicação do seu corpo e ao seu sistema hormonal. Então, insulina é um hormônio. Se você não tem um sono legal, você começa a ter uma piora de fabricação hormonal. Normal isso acontecer, de todos os hormônios. E aí você acaba tendo mais inflamação, você acaba tendo piora no seu intestino, você acaba tendo piora na sua produção de insulina, tá? Então, olhar para isso tudo, porque é o que eu tô te falando, se você só pensar em comida, só der importância para isso, e isso ser, assim, a base da sua vida, e o restante tá faltando energia, o restante você não tá pensando naquilo, você não tá se dedicando para aquilo. Cuidar da gente, cuidar da nossa saúde, trabalhar com isso, cuidar da saúde do outro, é algo que é um trabalho que você vai fazendo, é a coisa do dia a dia, não é uma coisa que eu mudei agora, pá. Então, é trabalhoso? É possível? Sim, muito. Vale a pena? Uau! Uau! Se vale a pena. Então, para de ficar falando eu quero isso, queria estar melhor, não queria, tô sentindo dor. Faz alguma coisa. Começa do básico. O que você coloca no seu prato? Não vou colocar mais nada no meu prato que seja refinado. Não vou colocar mais nada no meu prato que não tenha esse equilíbrio. Lembra? Carboidrato, proteína, saladas, toda a mãozinha toda aberta. E os grãozinhos, feijão, grão de bico, tá? Essa é a medida do que você precisa comer. Mas o que eu vou comer de café da manhã? Sei que você come ovo? Coma ovo. Você não come ovo? Come abacate. Come castanha. Bate um shake lá com proteína em pó, com frutinha congelada, pequena, aquelas frutinhas vermelhinhas porque tem índice glicêmico baixo, um leitinho vegetal. Coloca linhaça na sua alimentação, coloca chia na sua alimentação, coloca essas coisas que tem gordura boa, azeite na sua alimentação. Coma muitos grãos, muito feijão, muita grão de bico, tem fibra pra caramba. Se você comeu verdura, não comeu verde escura naquele dia, inventa, faz um suco verde, come, toma, sabe? O seu suquinho verde com a verdura verde escura. Você já vai ter vitamina B, você já vai ter complexo, tudo isso vai estar protegendo você de ter resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, problema cardíaco e muito mais, tá? Evitando que você corroa seus próprios órgãos, fique seu sangue corrosivo de tanto glicose que você coloca lá. Eu nem vou falar porque seria repetitivo, todas as lives eu falo isso, produtos industrializados, descasque menos e abra menos pacote. Produto industrializado sempre tem enfiado lá dentro dele açúcar em excesso, ou sal em excesso, ou gordura em excesso. Porque sem esses 3 aqui, eles não têm sabor. O sabor, nossa, que delícia isso aqui. É um gosto que a gente nunca, claro, é um gosto que a gente nunca consegue fazer em casa. Porque quando você vai fazer, por exemplo, tem uma marca de salgadinho de fubá, não posso falar a marca, vou ter que falar a receita. Salgadinho de fubá que é triangular.
É gostosinho pra caramba. Você pega a receita e você vai fazer em casa esse salgadinho, tá? Não vai ficar com o gosto do salgadinho industrializado que você abre o pacote. Claro, você não colocou gordura em excesso, você não colocou os temperos artificiais, você não colocou glutamato monossódico, você não colocou pozinho disso, pozinho daquilo, corante disso, corante daquilo. Conservante para não estragar, não apodrecer o negócio lá. Vai ficar diferente, com certeza. Mas qual que você vai oferecer para o teu corpinho? Aprende, coloca mais tempero nesse aqui. Aprende a comer e sentir o gosto da comida de verdade. Eu ouvi também de um paciente essa semana que falou assim, antes da pandemia sempre comia fora, sempre. E aí na pandemia fui obrigada a começar a comer comida caseira, a comidinha de dentro de casa. E aí me deu uma saudade danada, eu fui comer num restaurante XYZ, maravilhoso, que eu amo, fui lá comer. Comi, estragou meu corpo, parece que a pessoa já fazia mal para essa pessoa antes, mas de tanto você acostumar o corpo lá com aquilo, aquela porcaria, você não sente tão agudamente, o problema cronifica, fica crônico, ele começa a fazer lesão sem você ter o sintoma. Quando você desintoxica, aí você vai lá e você experimenta o negócio, aí você vai ver como de verdade aquilo pode prejudicar você. Então tira da tua vida tudo que é tóxico, inclusive comida, tira da sua vida, comece a colocar coisas saudáveis, porque é assim, gente, é o que você coloca você olha pro negócio e fala assim, de verdade, né? Isso daqui, olha que lindo, que colorido, natural, fazer igual uma socialite que ela fez uma live, ela dançava, ela falou, nossa, que orgânico! Que tudo, que natural! É mais ou menos assim que o corpo fica. A hora que você tá colocando alguma coisa que vai contribuir com ele. Coloca coisa industrializada, coitadinho, vai ter que lutar contra aquilo lá para não morrer. É mais ou menos isso, tá? Então, vamos lá. A gente vai pro integral, tirar os refinados, bebidas, o mínimo de fruta que você vai colocar, nenhum outro tipo de bebida. Nenhum outro, porque vem adoçado, gás, paraná. Nada no seu dia a dia, nada. Não tem essas coisas em casa. Tenha frutas secas, tenha castanhas. A hora que você tiver aquela fome, você vai lá, pega uma porçãozinha, come, toma água. Às vezes você está com sede e você acha que é fome. Coma coisas integrais, porque daí você vai ficar bem mais tempo sem fome, né? Então, isso já vai ajudar bastante, já vai tirar você de um risco, tá? Deixa eu só ver aqui. Você tem perguntas aí? Muitas perguntas. Alguma que eu não respondi já? Calma aí, tô procurando aqui do começo. Enquanto isso... Como fazer o pedido de dosagem de insulina? Isso daí é só endocrinologista ou nutricionista. Repete a pergunta porque não sei se eles vão. Tá. Sim, desculpe. A pergunta é como fazer a dosagem de insulina. Só um endocrinologista, especialista em diabetes, ou uma nutricionista especialista em diabetes que vai conseguir fazer esse cardápio para você, se for para você, né? Com a dosagem de insulina para cada alimento. Então você vai ter que ser um cardápio bem restrito, com o tanto de unidades de insulina para cada grama de carboidrato que oferece aquele medicamento. Então, só um profissional mesmo pode fazer isso, tá? Inclusive nos postos de saúde, eles oferecem profissional para isso, porque é bem grave, é uma doença que atinge muita população, como é bem grave, é lesional, o governo tem projetos para diabetes, eles são obrigados a ter um especialista para você e a fornecer o medicamento. Obrigados, tá? É por lei, porque é muito grave mesmo. Que mais, amor? Qual a quantidade diária das frutas tipo mamão, caqui, maçã, pera, uvas e as mais doces? Frutas doces. É a quantidade de frutas doces por dia, tá? Para uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema com peso,
nem com resistência à insulina, nada, você pode comer de 5 a 6 porções. O que é uma porção? É uma xícara de chá. Não é canecão, tá? É xícara de chá daquela de fruta picada. Então você vai variando, cada hora você come uma. E se possível com casca, que você vai ter mais um tipo de fibra na casca, que é uma fibra que é uma esponja. Ela não é digerida, mas ela lava, ela limpa você por dentro e não deixa você absorver tanto assim o carboidrato, tá? Quem mais? É possível aprender esses conceitos e a equilibrar nossa alimentação com a terapia ortomolecular? A pergunta é se é possível a gente aprender os conceitos e equilibrar a alimentação dessa maneira com a terapia ortomolecular. Sim, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês eu aprendi na terapia ortomolecular de como fazer como a gente pode fazer esse equilíbrio na alimentação na nossa e na das pessoas. Sim, você consegue. Ortomolecular é correção, corrijo sua célula, corrijo sua alimentação, corrijo seu sono, corrijo sua educação, por exemplo, de hábitos de fazer exercício físico ou não, né? As coisas que você utiliza de produto, né? Tudo isso que pode interferir, né? Então é assim que a gente trabalha. Sim, então sim. Que mais? Vinho pode? Vinho pode. O que eu digo para vocês? Uma pessoa que, como eu, adoro vinho. Vinho tinto seco, 100 ml, uma taça de 100 ml para mulheres, uma por dia. Tudo bem, se você não tem pressão alta, tá? Porque o álcool acaba dando uma alterada, tá? Para homens podem ser 2 taças de vinho tinto seco de boa procedência. O resto não é bebida, nenhuma bebida pode ser falada, essa daqui não tem nenhum risco. Tem sim, não tem nenhum ganho, só tem mesmo caloria e alguns tipos de degeneração acontece a partir do álcool, né, da digestão do álcool. Mas o vinho é interessante sim, vinho tinto seco 100 ml, pode tomar 1 taça por dia se não tem hipertensão. Que mais? É isso então. Que mais? Adoro manga. Oi, Ana! Adoro manga também. Mais nada, né, amor? Não. Que legal. Vinho. Ana Maria, vinho? Ana Maria perguntou do vinho, né? Tô entendendo. Eu tô precisando ir visitar você aí. Vamos ver isso aí. Vamos tomar uma. E no sábado, pode tomar uma garrafa? Minha amiga, depende. Se é uma comemoração, você tá muito feliz, né? Tá super feliz, aí vai. Mas depois tem que desintoxicar, tá? Porque indicado não é. Aumenta o índice glicêmico também. Quem tem pré-diabetes, vai lá pra cima, tá? Então é isso, meus amores. Terminadas as perguntas, então eu vou terminando por aqui. Substituam tudo por integral, né? Por favor, vai fazer exercício, vai fazer caminhada, vai ficar com a cabeça mais relax, dá uma desligada das coisas às vezes, né? Porque a gente já percebeu que você ficar ali, ó, irritado tentando resolver as coisas não funciona. Também o estresse pode desencadear diabetes, tá? Tô recebendo já até um convite aqui para tomar uma lá com a Ana Maria. A Ali tá falando, André, eu perdi. Você falou sobre o exame para insulina. Os exames só quem pode pedir mesmo é o endocrinologista ou uma nutricionista, tá? Que pode pedir os exames para saber seus índices de insulina. Para vocês terem uma ideia, a gente pede na nutrição. Isso não tem a ver com a terapia ortomolecular. Terapia ortomolecular a gente vai pelo sintoma e já faz a prevenção. Não necessita de exame. Mas para os profissionais de saúde, você pede insulina, glicose, hemoglobina glicada. Tem vários índices que você precisa fazer. Faz uma conta com tudo isso daí para você saber o risco que a pessoa tá, ok? E posso dizer, é difícil você pegar alguém que você começa a tratar que não esteja em risco, sabe? Porque se você já perguntou e alguém da família tem diabetes ou desenvolveu, você já
acende um alerta. A pessoa está ganhando peso, acende outro alerta. A pessoa está com ovário policístico, acende outro alerta. A pessoa, ela tem muita fome, ela não consegue controlar, ela tem muita vontade de doce, acende outro alerta. Então, na terapia ortomolecular, a gente já pega esses sintomas, já trata a pessoa como um diabético. Por quê? Para ela não desenvolver. E aí você vai utilizar aminoácido, vai utilizar minerais, você vai utilizar vitamina para você evitar, como se fosse no lugar do medicamento. Em vez de passar um medicamento que só um médico pode passar, você vai utilizar outras estratégias mais naturais para você começar a fazer esse pâncreas funcionar melhor, desinflamar essa pessoa, mas a base sempre é alimentação, tá? Vai ficar gravado, sim, sim, sim. Então é isso, meus amores. Até segunda-feira, não sei ainda que tema que vai ser. Ainda estamos em reunião com a equipe. Fala aí, equipe, faz... A equipe não tá muito animada, mas a gente vai falar sobre isso. E aí, na segunda-feira, a gente fala para vocês qual vai ser o tema da segunda, tá bom? Então, um ótimo final de semana para vocês, cheio de frutinhas, cheio de delícias integrais. E a gente se vê na segunda. Beijo!